Graça e paz, queridos. Estamos aqui hoje reunidos, no último dia do ano, para deixar para vocês uma reflexão, E que esse ano, foi um ano de grandes desafios, grandes desafios, Principalmente na pandemia. Mas nós conseguimos vencer. Tudo. Até esse dia, hoje, que é o último dia. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Quando nós colocamos nossa vida nas mãos dele, ele nos sustenta e ele nos fortalece. Amém, queridos? Graça e paz, queridos. Espero que em Deus que vocês estejam todos bem nesse dia abençoado, último dia do ano. Que privilégio chegarmos até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O trajeto, a caminhada esse ano foi desafiadora, conforme o pastor disse, mas Deus continua sendo Deus, amém? Deus continua tendo o controle de todas as coisas. E eu quero fazer uma breve citação para vocês do texto de Gênesis 1, onde nós vemos ali esboçado toda a criação de Deus. Explícito ali toda a criação de Deus. E o trabalhar de Deus no empenho de criar todas as coisas. E o que é importante nós iniciarmos aqui com esse texto de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui nós vimos nesse início que a terra era sem forma, a terra era vazia, a terra era escura, a terra era sem vida, e nós vemos aqui o trabalhar de Deus em reestruturar, em acrescentar a terra. E em cada texto, nós vemos do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos o que Deus foi acrescentando à terra. E o que é mais importante, como ele foi acrescentando. No 2 ele disse, haja luz e houve luz. E o que é importante nós vemos aqui? Que Deus entendeu que precisava de luz sobre a terra. Versículo 3, ele disse, haja luz e houve luz. No 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou marés. E viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, e erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus
para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para tempos determinados e para dias e anos. E sejam luminares na expansão dos céus, para que iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras de terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Até aqui. Eu fui orar ontem para Deus falar comigo a respeito de uma palavra para trazer a vocês como igreja do Senhor aqui. Nós estamos reunidos também, e a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. E eu sei que onde você estiver, o Senhor é contigo nesse dia. O Senhor está com você neste momento. Onde você estiver, com a sua família, ou que você esteja só, o Senhor se faz presente, porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Quem tem Jesus nunca está só. E eu quero trazer uma reflexão aqui com vocês sobre esse texto. Por que o Senhor nos trouxe para essa reflexão? No último dia do ano, pensamos no primeiro versículo da Bíblia. Como assim? Percebemos aqui que desde o início, Deus disse que a terra era sem forma, vazia e escura. E o que é que ele fez? Ele formou a terra. Ele preparou a terra. Ele foi acrescentando à terra cada necessidade que, ao entender dele como perfeito que sempre foi, ele sabia de tudo aquilo que a terra precisava. E Deus tomou daquilo que ainda não era e trouxe à existência aquilo que precisava para que a terra fosse formada de fato. Então, ele tomou daquilo que não era e trouxe à existência cada detalhe, cada necessidade para que a terra fosse de fato tomando forma. A luz e as trevas, o dia e a noite. Ele fez também a separação da terra das águas.
e ele criou então a expansão, terra e céu. O sol e a lua, ou seja, o dia e a noite, inclusive as estrelas. E a erva e árvores frutíferas, para que a terra fosse, que tivesse as plantações, que a vida tivesse através das plantas e dos frutos e das flores, que a terra frutificasse. E, por último, o homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a imagem e semelhança dele. Ou seja, ele concedeu ao homem a semelhança dele. Como é bom saber que Deus se preocupou com cada detalhe, com os animais, com o sol, com a lua, com as estrelas, com as plantas, com cada tipo de animal, mas de um modo especial, Deus se preocupou com o homem. Por quê? Porque ele concebeu o homem e ali colocou para habitar na terra. Ele formou o homem para habitar em tudo aquilo que ele tinha construído na terra. E ele deu ao homem poder para dominar sobre os animais. Dominar sobre os animais. Como é importante nós refletirmos aqui. Quando Deus diz em cada coisa, em cada detalhe que ele foi colocando na terra. E viu Deus que era bom. Você percebe que não é por acaso que Deus foi formando a terra. E não tenham dúvidas que a cada detalhe, que a cada coisa que ele acrescentava, ele sabia que era bom. A palavra dele diz que tudo que ele faz é bom e é perfeito. Então o Senhor tinha certeza de tudo aquilo que ele estava colocando, assim como ele encerrou a formação da terra com a presença do homem e posteriormente da mulher. Mas quando eu cito aqui a presença do homem, foi aquele a quem o Senhor fez de um modo especial, porque ele concedeu ao homem o sopro da vida. Ele concedeu ao homem o domínio sobre os animais. Então, de um modo geral, Deus deu ao homem o domínio sobre os animais da terra. E será que nós, como pessoas, nós como homens, temos entendido, como ser humano, qual era o propósito de tudo isso, do Senhor conceder ao homem o domínio sobre a terra? Será que nós entendemos a grandeza de tudo isso? Deus nos proporcionou ali, no jardim do Éden, tudo aquilo de melhor para o homem, onde o homem tinha o privilégio de viver e de usufruir de tudo aquilo. E muitas vezes hoje nós temos visto o homem procurando dominar não mais sobre os animais da terra, mas sobre o próprio homem, ou até sobre o próprio Deus. O homem dominando sobre o próprio homem, é o homem desejando ter o que o outro tem, e o homem reivindicando mais do que o outro tem, o homem entrando em guerra, em conflito, porque está em discórdia com aquilo que o outro está fazendo. Será que Deus deixou desta forma a terra para nós? Será que nós entendemos que o nosso foco hoje é na vida, é na nossa vida com Deus? Por isso eu dei esse tema, Deus e o homem. Será que a nossa ligação com Deus tem sido de fato uma ligação vertical? Será que nós estamos conectados a Deus de fato? Será que os nossos olhos não estão mais fixos na terra, naquilo que a terra está nos dando hoje, no dinheiro que nós conseguimos ganhar a cada dia querendo mais, nos bens que nós buscamos adquirir a cada dia desejando mais, para deixar aqui um legado financeiro? Queridos, precisamos refletir sobre isso de um modo profundo. Quando Deus trouxe essa palavra, Ele também me trouxe um texto de Romanos 12:2, que diz que nós precisamos entender, esse texto de Romanos 12:2, que cita para nós a grandeza de Deus,
o domínio de Deus sobre todas as coisas. Como é que nós temos visto o domínio de Deus naquilo que nós fazemos, naquilo que nós criamos, naquilo que nós executamos aqui na terra? Eu quero inclusive abrir esse texto e ler para você agora o texto de Romanos 12:2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos com a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Você tem perguntado ao Senhor qual é a vontade dele para você? Esse tempo todo em que estamos aqui hoje, em que estamos aqui para refletir sobre essa palavra, em tudo aquilo que Deus criou e dispôs para você e para mim aqui na terra. Isso tudo é um privilégio, poder chegar e usufruir de tudo isso. Mas nós estamos nos desconectando da presença do Senhor. A nossa vida tem estado distante do Senhor, o nosso tempo tem estado distante dele, nós temos gasto tempo com aquilo que não é pão, o ativismo tem nos separado de Deus. A palavra dele diz que primeiro é o reino dele e as demais coisas ele acrescenta, e nós estamos buscando as demais coisas e deixando o reino de Deus para depois. Meus amados, nós vivemos o ano de 2020 de um modo totalmente diferente de todos os outros anos. Coisas diferentes aconteceram, coisas que nos impactaram, que nos trouxeram dor, choro, sofrimento, mas Deus está dando uma oportunidade de acordarmos. É um start de Deus, acorde. O Senhor está nos dizendo: quem é que domina sobre a terra? Não é o homem. Deus deu o domínio sobre a terra para o homem com os animais. Quem tem o domínio de todas as coisas é Ele, o nosso Deus, o soberano Deus, o Altíssimo Deus, o Criador de todas as coisas. Sempre que a gente começa a querer dominar sobre a vida do outro, sobre os desejos do outro, sobre o propósito de Deus, é preciso que a gente volte para Gênesis 1. E se lembre quem foi que formou tudo, quem criou tudo. E o que é mais importante lembrar, que é para o louvor da glória dele que tudo isso foi criado. Que você possa refletir sobre isso, que nós possamos refletir sobre a grandeza do amor de Deus. Se você chegou até o dia 31 de dezembro, nós chegamos até o dia 31 de dezembro, nós estamos aqui. É pela misericórdia de Deus. Quantos já partiram esse ano? Quantos não venceram as dificuldades e guerras? Quantos tentaram e tiraram a sua própria vida? Quantos foram acometidos do Covid e partiram dessa vida? O Senhor nos permitiu viver o ano de 2020. Que não seja só mais um ano, mas que seja um marco na nossa vida. Esses dias eu parei para olhar 2020, 2020. Algo muito diferente, né? Um número muito diferente. Eu estou dizendo assim, um número onde as nossas vidas foram marcadas por fatos, por intercorrências, por acontecimentos que impactaram o mundo. Não teve dinheiro, não teve fama, não teve status, não teve nada que pudesse separar as pessoas. Todos estamos no mesmo momento de lutar, momento de usar máscara, momento de cuidados com protocolos de segurança, todos. Não importa a condição social, não importa a idade, não importa a formação cultural, não importa o cargo que você exerça, não importa o dinheiro que você tem hoje, importa que Deus opera de modo igual. Amém?
Eu quero deixar para você essa palavra, que você possa refletir de todo o seu coração. E onde você estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, junto das pessoas que estejam com você, que você possa se achegar até elas. E que você possa deixar o seu coração aberto, com gratidão a Deus, expressando a sua maior gratidão a Deus pela vida, pela sua vida, pela vida da sua família, daqueles que estão aí ao seu lado, daqueles que podem estar em outra residência por motivo de cuidados também, mas que são os seus queridos, que Deus tem cuidado, queridos. Que você possa entender a grandeza do amor de Deus para conosco nesse dia. Se chegamos até aqui, não foi por cuidado só, porque não adianta o cuidado se Deus não cuidar. Não adianta você passar álcool, usar máscara, se Deus não cuidar de você, se Deus não cuidar de mim. E é o que eu te peço neste dia. Priorize as coisas do Senhor. Priorize o tempo para Ele. Que o seu trabalho, que a sua família, que o seu salário, que tudo aquilo que Ele tem te concedido não seja maior do que o amor que você vai dedicar a Ele. Que o ano de 2021 seja um ano onde você possa dizer: eu estou lutando todos os dias para ser melhor esse ano do que eu fui em 2020, do que o ano que passou. E eu vou lutar com todas as minhas forças para que a minha família também te sirva, Senhor. Para que a minha família também esteja junto de ti, Senhor. E que o ano de 2021 seja um ano que a nossa vida seja glorificada no Senhor em todo o tempo. Seja um ano que o Senhor estará nos dando forças para caminhar olhando para o alvo, que é o Senhor. Olhando para a palavra do Senhor, buscando a leitura da Bíblia. Estamos iniciando aí, a partir de amanhã, a leitura da Bíblia em 365 dias. Nós vamos passar o ano lendo alguns trechos diários da Bíblia. Se esforce para estar junto. Deus vai te fortalecer. Faça esse propósito de começar e concluir, porque é uma alegria muito grande quando a gente chega no dia 31 e fala: glória a Deus, lemos a Bíblia inteira. Quantas pessoas têm o desejo de ler a Bíblia e pega a Bíblia e olha para a palavra de Deus e fala: ai meu Deus, é muita coisa, não dá, é muita coisa. Mas ela é viva e eficaz. Ela é o seu manual. Que você tenha um tempo, todo dia um pouquinho, porque Deus vai falar de um modo poderoso com você, meus queridos. E nós vamos daqui a pouquinho já iniciar a ceia, mas eu quero dizer da alegria que nós temos de poder tê-los conosco na caminhada da fé, de poder tê-los conosco nas nossas organizações, junto aos eventos, aos cultos, aquilo que nós já fazíamos em Americana, aquilo que nós começamos a fazer aqui em Paulínia e que por conta do Covid nós paramos, reiniciamos novamente. Estamos retomando os nossos cultos presenciais a partir do dia 10 de janeiro. Nossos cultos presenciais, com todo o protocolo, todo o cuidado, estaremos ali cultuando ao nosso Deus. Porque se Deus não cuidar de nós, não adianta nenhum cuidado. Em vão vigia a sentinela. Lembra disso, a palavra de Deus diz isso. Se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. Não vai ter nenhum soldado e nenhum exército que você possa contratar para cuidar da sua casa, se o Senhor não habitar nela. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos neste momento passar para a ceia. Eu te convido a estar conosco aqui nesse tempo de ceia, onde a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que nós ceamos, nós celebramos a volta do Senhor, aguardando, a volta do Senhor, porque todas as vezes que nós participamos do pão, participamos do cálice, nós celebramos e através desse cálice nós estamos aqui neste momento anunciando a sua volta,
aguardando por ela. E que possamos aguardar agarrados à fé em Ti, fortalecidos no Senhor, como o pastor disse em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos em Deus. Chegamos até aqui porque fomos fortalecidos em Deus. Amém? Eu te convido neste momento a estar participando agora do pão. Vamos consagrar este pão ao Senhor. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Consagre este pão ao Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui diante deste pão, deste elemento, simbolizando aqui o seu corpo, Senhor, que foi doado, que foi entregue, que foi sacrificado pelas nossas vidas, Pai. Nós consagramos a Ti este pão, este elemento, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Participe do pão, queridos. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é soberano. Só Ele é Deus, Altíssimo. Oh, El Shaddai, o grande eu sou. Obrigada, Deus querido, Deus poderoso, pela sua presença aqui. Aleluia. Tu és santo e Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Não há melhor lugar, Senhor, do que a sua presença. Oh, Deus. Aleluia. Obrigada, Deus poderoso. A dor irá passar. Em nome de Jesus eu creio na restauração do Senhor sobre cada um. Na transformação do Senhor. Oh, Deus. Diga isso para o Senhor. Diante da dor e do medo, permaneço de pé. Oh, Jesus poderoso. Aleluia. Sim, meu Deus, porque o Senhor nos sustenta. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Oh, Jesus, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Fala isso para o Senhor, eu me rendo aos teus pés. Não há, a presença do Senhor é o melhor lugar para nós. Aleluia. Glórias te damos, Jesus. Oh, Deus. Creia nisso, tome posse dessa palavra. Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Oh, Deus. Diga isso, Senhor, eu vou prosseguir, porque o Senhor é comigo. O medo não vai me vencer, o Senhor é aquele que me guarda. Oh, Deus. Aleluia. Nos sustenta cada dia, Pai.
Vamos caminhar, Senhor, na sua presença, porque cremos que só o Senhor é digno de toda adoração. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glórias te damos, Jesus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice. Pode deixar, diminui um pouquinho. Dizendo: este cálice é o novo testamento ao meu sangue. Pode repetir. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oh Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus.